Você já deve ter ouvido falar, seguramente, em mitologia nórdica. Tudo bem. Mas sabe exatamente quem são as figuras que fazem parte dela? E o que essas figuras representam? E sabe de que maneira a mitologia nórdica influencia o nosso dia a dia? Então, para elucidar essas e outras questões, eu vou conversar agora com a escritora Mirella Faur. Bem-vinda, Mirella. Você parece nórdica mesmo. Tá bom, Mirella? Você parece uma suequinha, uma norueguesa. Você tem alguma ascendência? Bom, na verdade, eu sou rumena, da Transilvânia. Olha! Da terra do bom e velho Vlad? Sim, mas não tenho parentesco com ele. Tá. E já moro no Brasil, portanto, sou brasileira de coração. Você não tem sotaque nenhum mais? Não. Então, se bem que rumeno é uma língua latina, é uma língua né? latina e foi, de uma certa forma, foi a minha língua de adoção, porque eu não conseguiria me expressar em rumeno hoje em dia. Mesmo? Por causa da multiplicidade de interesses espirituais que eu desenvolvi no Brasil. Sei. Eu nasci durante a guerra e durante os anos seguintes do comunismo nós não tínhamos acesso a nenhum tipo de informação espiritual, nem religião. E por isso que eu me interessei desde muito cedo. Eu tive uma governanta alemã e me interessei sempre pelos personagens das histórias, principalmente dos irmãos Grimm. Adoro. Todo aquele panteão das divindades que depois eu também encontrei na mitologia greco-romana. E depois que eu vim para o Brasil, também me interessei pela mitologia afro-brasileira. Que mesmo tendo essa diferença do clima, do hemisfério, olhando atentamente, você vê os arquétipos que eles representam toda a multiplicidade das manifestações do divino. E também como nós podemos encontrar dentro de nós esse reflexo. Porque todos nós temos dentro de nós um universo mítico. Seguramente. E temos muito a agradecer à psicologia moderna, principalmente a Jung, que está se envolvendo muito com isso. Que ele deu um crédito acadêmico àquilo que antes parecia apenas folclore, parecia apenas conto de fada. Porque por esse enfoque do Jung, ele conseguiu fazer ver que dentro de nós tem esses reflexos das manifestações do nosso inconsciente, do nosso supraconsciente, que seria o eu divino. O eu superior. E a forma como que nós estamos lidando com desafios contemporâneos. Que coisa mais bonitinha você falar tudo isso, que isso vem ao encontro de tudo que eu gosto, sabia? Você é de Bucareste mesmo? Não, eu sou da Transilvânia, o norte do país. Você me falou. Cluj, Napoca, uma antiga cidadela romana, nos Cárpatos, onde que os romanos criaram uma civilização forte, porque o povo romeno nasceu da mescla dos povos getodacos, que foram conquistados pelos romanos, que mataram os homens e casaram com as mulheres, e assim nasceu o povo romeno. Está vendo? História. Mirella, você é autora do livro Ragnarök. Ragnarök. O Crepúsculo dos Deuses. Achei esse título emblemático e instigante. Eu queria que você contasse para a gente o significado desse nome. Sim, esse livro, ele representa uma síntese da mitologia nórdica, foi publicado pela editora Cultrix Pensamento, e dentro desse enfoque do que representa a transição de uma era para outra, aquilo que nos preocupa do fim dos tempos, porque todas as culturas antigas, de uma forma ou de outra, têm os mitos da criação do mundo, da sua ascensão e do seu declínio. Então, Ragnarök representa o fim dos deuses, os deuses que foram cultuados durante milênios e que seguiram o ciclo da própria natureza. Eles evoluíram, eles criaram toda uma mitologia que nos chega até hoje através das lendas, mas chegou num ponto em que era necessário uma transmutação, uma transformação. E como dentro dessa mitologia nórdica a gente vê o eixo
que é a árvore do mundo, em que são colocados 9 mundos, pertencendo a deuses gigantes, que são as forças da natureza, e no meio desses mundos é o Midgard, que é o mundo dos homens, é o mundo do meio. E quando esse mundo começou a se tornar totalmente caótico, porque a humanidade fugiu daqueles ensinamentos que os deuses legaram, começaram a cometer crimes entre si, se matar, destruir a natureza, poluir tudo aquilo que era o seu próprio habitat e do qual dependia, eles desencadearam essas forças da natureza representadas no mito pelo gigante, gigante do fogo e gigante do gelo, que são os elementos básicos da constituição da própria natureza escandinava e que são até hoje evidentes da Islândia, como vimos há pouco tempo, essa explosão do vulcão e que parece que vai continuar, ao mesmo tempo as ondas trazendo os tsunamis. Então tudo isso nós estamos vivenciando. Só que no Ragnarök, o que aconteceu, que à medida que essas forças foram colocadas em atrito e os deuses tentaram colocar um fim a essa luta entre as forças da natureza, os próprios deuses foram mortos, porque eles não eram imortais. E assim a terra submergiu dentro do mar. Incêndios, maremotos, tudo isso submergiu, mas sobraram dentro da árvore do mundo um casal humano e os filhos dos deuses. E depois de um certo tempo, a terra purificada por essa imersão no oceano primordial, ela surgiu novamente e os filhos dos homens desse casal e os filhos dos deuses repovoaram, construíram uma nova realidade melhor. Você contou praticamente o livro todo. Eu estou vendo a capa é uma figura emblemática da mitologia nórdica, que é o Thor, né, com o seu martelo aí. Por que você colocou na capa o Thor? Thor representa o defensor da humanidade. Ele tem um aspecto um tanto quanto bruto, porque ele não tem sutilezas como tem Odin, que está atrás dele. Odin, que é o pai supremo. Deus dos deuses. O pai os Zeus absoluto. Dos romanos. Sim, dos gregos, Zeus dos gregos, o Júpiter dos romanos. O Júpiter dos romanos, só que ele é um pouco mais complexo, porque ele tem um lado da magia também, que na mitologia greco-romana o Júpiter e os Zeus não têm. Então, o Thor, ele representa a defesa da humanidade contra as forças que estão tentando desequilibrar esse eixo da Terra e destruir. A grande luta dele é contra os gigantes. Ele está sempre procurando defender Asgard, que é a morada dos deuses, defender também Midgard, porque ele era muito cultuado e amado pelos povos nórdicos. Ele era um deus acessível, enquanto que Odin era o deus dos magos, o deus dos nobres, os deuses dos sábios. E Thor era mais acessível, ele é aquele que não pensava muito, mas ele estava a favor da justiça. Como é que surgiu esse seu interesse pela mitologia nórdica? Porque a gente vê mais isso em runas, em coisas assim, mas a mitologia mesmo é muito difícil que a gente encontre alguém que goste, que conheça tanto quanto você. Bom, como eu estava dizendo, durante o comunismo não tinha muitos livros, não existia a televisão e a rádio era do governo, portanto não tinha como a pessoa se abastecer intelectualmente. Por isso que eu li a mitologia. E a mitologia nórdica, principalmente um livro que me lembro muito bem, que era O Canto dos Nibelungen, e outro livro também, que era As Viagens, do Nils Holgersson, que representava o anseio da minha alma, porque esse menino, ele voava nas asas de um ganso selvagem e ia para onde que ele queria. Então, naquela perseguição comunista, era a que eu mais desejava, que alguém me levasse para longe, e acabei vindo para o Brasil. Que lindo! Você vê que as pessoas estão descobrindo agora a mitologia. Thor agora é filme, Hollywood, grande sucesso. História em quadrinhos. História em quadrinhos. E sempre com o arqui-inimigo dele, que é irmão, né? O Loki. Sim, sim. O Loki que está na capa, na sombra, porque ele é um personagem muito complexo e ambíguo.
Porque ao mesmo tempo que ele é o trapaceiro, aquele que ele está colocando armadilhas, que ele está até mesmo desafiando Odin, ele está tentando seduzir as deusas, ele está trazendo esse lado obscuro que existe tanto na natureza divina como a humana, mas ele ao mesmo tempo é o salvador. Em certas circunstâncias ele traz a solução, ele cria a armadilha, ele deixa acontecer as coisas erradas, mas depois ele traz a solução. Só que no final ele exagera, ele contribui para a morte do deus solar, que é um deus da bondade, da luz, que é o Baldur, e a partir daquele momento os deuses resolvem castigá-lo e não mais permitir que ele continue com essas trapaças. Então tem essa ambiguidade. Agora, nós estamos falando de homem o tempo inteiro, mas a mitologia nórdica também cultua muito as mulheres, né? Por exemplo... Muito obrigada. A Senhora do Destino, por exemplo, que é muito presente na mitologia nórdica, o nome dela é Nornes. Ela, na verdade, são três, e elas representam a passagem do tempo. A mais idosa representa aquilo que já aconteceu, o passado. A do meio, que seria uma matrona, que representa o presente, aquilo que nós estamos criando em função daquilo que nós vivemos no passado. E a mais jovem, que aparece velada, segurando um pergaminho, que é a representação do futuro. O futuro, ele não está totalmente definido, porque ele depende da nossa atitude, das nossas escolhas no presente, que foram predeterminadas pelos nossos desafios, pelas nossas lições do passado, e por isso que nós podemos definir o que nós queremos fazer ou ser. E a Frigga? A Frigga, ela é a senhora do Asgard, porque ela é casada com Odin. Ela é a padroeira das mulheres, das famílias, das crianças. Ela sabe o futuro, mas não o revela. E por isso que ela tece das nuvens o fio que ela passa para as Nornes. E as Nornes depois vão definir o comprimento e o momento do corte. E Freya, que também já ouvi falar tanto de Freya. Freya é a senhora da magia, da beleza, da sedução e principalmente aquela que detém todo o conhecimento mágico, e foi ela que ensinou a Odin como usar as runas. Olha que coisa linda, olha ali, ó. Enquanto nós conversamos, foi tão ilustrada a nossa pauta, com todos os deuses aparecendo, e a gente conversando aqui, mas pode ter certeza que foi muito ilustrada e muito bonita. Eu adorei te conhecer, Mirella, quero que você volte mais vezes. Essa é a escritora Mirella Faur, autora do livro O Crepúsculo dos Deuses, né? Que é uma introdução à mitologia nórdica, e no próximo dia 10 de agosto, às 7h30 da noite, quer dizer, 19h30, ela vai fazer uma palestra e lança o livro na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, lá em Brasília. Tá tudo certo? Não vai fazer aqui em São Paulo, não? Não, ainda não recebi convite. Ah, mas olha, tem que receber. Olha, você é de São Paulo, esse é um assunto que tanto te interessa, livreiros, etc. Olha que coisa boa. Trazer a Mirella Faur para falar sobre mitologia nórdica, eu ia adorar. Muito obrigada, querida. Muito Sucesso obrigada pela oportunidade. Ah, por favor. Eu adoro essas coisas. Alguém deve ter falado para você, com toda certeza. Obrigado, viu? Um beijo, Mirella. Obrigado eu, querida.